Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, nós vamos ler apenas o primeiro versículo do capítulo, inicialmente. O texto diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Amém. Você pode sentar. Irmãos, eu acredito que, assim como eu, você tem percebido que não é difícil nós olharmos ao nosso redor e ver o quanto nós estamos cercados de más notícias. Mais notícias. Basta a gente abrir pela manhã, o Instagram, as redes sociais, ou assistir aos jornais, que a gente pode perceber que o mundo não caminha para um bom destino. Está acontecendo diante dos nossos olhos guerras. Você tem visto aí os conflitos que estão acontecendo lá no Oriente Médio. Não sei se você está acompanhando isso. Nessa nossa época, existe uma guerra que está durando há anos, a guerra contra a Rússia e a Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia. Tem deixado cidades destruídas, famílias destruídas, mortos. E quando a gente olha para todas essas notícias de guerras, de conflitos, de destruição, a gente percebe que não é nada novo, Se a gente olhar para a história do nosso mundo, a gente vê que uma das maiores guerras mundiais, lá, a Segunda Guerra, matou cerca de 70 milhões de pessoas. Isso continua acontecendo. O mundo mostra para a gente que o destino que nós escolhemos não é um bom destino, não é um bom caminho. Embora a gente perceba também que a tecnologia evoluiu, ontem inclusive, os astronautas americanos e o canadense retornou para o planeta Terra depois de ter ficado na Lua. Uau! E a tecnologia aumenta e cresce, mas a notícia que a gente escuta no mundo é que, olha só, segundo a Organização Mundial de Saúde, existem mais de 280 milhões de pessoas no mundo sofrendo com depressão e ansiedade. 280 milhões de pessoas no mundo sofrendo sem ter propósito para as suas vidas, sem ter esperança no amanhã. E a tecnologia está avançando, mas ainda assim, a Organização Mundial de Saúde também informa para a gente que a ansiedade se tornou uma das doenças mais comuns em nossa geração. É extremamente comum você, eu, adolescentes, crianças sentirem sintomas de ansiedade como dores no estômago, vontade de vomitar, dor de cabeça, calafrios. Por quê? Ansiedade. É interessante que tem uma notícia também que a indústria de medicamentos aumentou suas receitas nas últimas décadas por causa do aumento de consumo de medicamentos para ansiedade, depressão e doenças emocionais. Interessante isso,
Outra coisa que a gente vê ao nosso redor, irmãos, de má notícia, é que a gente consegue ver aos nossos olhos o número de famílias destruídas por causa do divórcio. O divórcio cresce constantemente. No Brasil se constatou que o número de divórcios em um ano é maior que o número de casamentos no civil. É o número de divórcios. Muitas famílias estão sendo desestruturadas. As pessoas vivem juntas, as famílias estão juntas, mas não tem conexão e o mundo caminha de mal a pior. É fácil a gente olhar ao nosso redor e enxergar isso. Não é uma notícia inesperada para nós. E talvez a pergunta é assim: por que que o mundo está desse jeito, minha gente? Por que que com o avanço da tecnologia, com o avanço da inteligência, as pessoas fazem o que querem, né? A ideia mais extraordinária é assim: os adolescentes pensam muito isso, né? Eu quero me tornar adulto para eu tomar as minhas próprias decisões, para eu fazer o que eu quero. A gente vê que o nosso século é o século da independência. Você faz aquilo que você quiser. As decisões são tomadas por você. Você é quem manda na sua vida. As pessoas estão mais livres nos últimos séculos. A liberdade de expressão, a liberdade de fazer o que quer, tem sido algo que é visto nos últimos séculos, nos últimos anos. E por quê? Ainda assim, você decidindo o que você quer na sua vida, o mundo, as pessoas no mundo fazendo aquilo que dá vontade. Por quê que o mundo anda de mal a pior? E a resposta é muito clara, né? A Bíblia, ela nos traz essa resposta logo de cara. Tem um texto em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz assim: Paulo falando a Timóteo, saiba disso, ó, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Paulo dizendo a Timóteo. Elas serão egoístas, avarentas, arrogantes, presunçosas, cheias de si, blasfemas, desobedientes aos seus pais, ingratos, profanos e irreverentes, amarão mais aos prazeres do que amarão a Deus. A Bíblia já dizia como seria nos últimos tempos. O texto de Eclesiastes também vai dizer isso, né? Vai dizer, ó, tudo que há no mundo, tudo que você possa construir no mundo, Salomão diz em Eclesiastes, é somente vaidade. É como correr atrás do vento. Você conquista, cresce, tecnologia se multiplica, a independência acontece na vida das pessoas, mas é tudo fútil. E por que, irmãos? Porque o problema do mundo não é um problema social. O problema do mundo não é um problema econômico. O seu problema não é um problema dos seus pais, da sua família, ou um problema emocional, da ansiedade, da depressão. Não é. O problema do mundo é espiritual. O mundo está do jeito que está. A nossa vida, a sua vida talvez esteja desandando, talvez não esteja organizada, arrumada, como você queria que estivesse. Porque quanto mais a gente tenta resolver a nossa vida, nada dá certo. Você tem essa sensação? Eu tenho essa sensação. Quanto mais eu, Rodrigo, tento organizar as minhas coisas, mais as coisas caminham no negócio que não dá certo. Quanto mais eu tento pensar no que fazer, em como consertar, em como ajeitar na minha família, em como pensar para ajudar na minha igreja, os meus irmãos, o meu pai, a minha mãe, mais as coisas caminham do jeito que não deveria.
ser. Sabe por quê, irmãos? Porque o problema do mundo, o nosso problema, não é o que está acontecendo fora, mas é o que está acontecendo dentro do nosso coração. O problema da humanidade é o coração. Não é o que é externo, mas é o coração. O mundo está cheio de más notícias hoje, porque o homem está longe de Deus. A sua vida pode estar cheia de más notícias hoje, porque você está caminhando para aquilo que leva você para longe de Deus. Essa é a ideia. Desde o Éden funciona desse jeito. Gênesis capítulo 3, versículo 8. O texto diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Desde esse dia, o homem corre para longe de Deus. A humanidade está fugindo de Deus. E aí, irmãos, diante disso tudo, diante dessas guerras, dessas crises, diante dos nossos corações quebrados, diante dessa nossa insistência de fazer tudo aquilo diferente do que Deus faria, a grande pergunta para nós aqui nessa noite não é o que está acontecendo com o mundo, mas é assim, qual é a solução para tudo isso? Qual é a solução para um mundo quebrado? Qual é a solução para a sua família quebrada? Qual é a solução para a sua vida bagunçada por você mesmo? Qual é a solução para o seu coração ansioso pelas coisas do futuro? Qual é a solução para o seu coração depressivo? Qual é a solução para você levantar-se da cama para ter vontade de viver? Qual é a solução para que você tenha esperança para viver nessa vida? E aí, a Bíblia vai apontar isso para nós. No texto que nós lemos, no capítulo 5 de Romanos, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim, mais uma vez: portanto, uma vez que nós somos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Nesse texto, Paulo não está falando somente de uma melhora de vida. E aqui precisa ficar muito claro que o que a Bíblia tem para nós, o que o Evangelho tem para nós, não é a solução para os nossos problemas. O que o Evangelho tem para nós, na verdade, é uma solução definitiva para o maior problema da humanidade, que é o pecado que nos distancia do Senhor. Se vocês soubessem, se nós conseguíssemos por apenas alguns instantes pensar e imaginar o que é viver uma vida eterna longe de Deus, nós entenderíamos que esse é o nosso maior problema. Esse é o nosso maior problema. Não são os problemas cotidianos do nosso dia a dia. O nosso maior problema é o que será da nossa eternidade. O que será quando você terminar os seus dias aqui nesse mundo? Qual é a decisão sobre a sua vida após tudo que você tem que viver nesse mundo? Esse é o nosso maior problema. Sabe por que esse é o nosso maior problema? Porque isso não depende de nós. Não há nada que você possa fazer para garantir a sua salvação. Não há nada que você possa fazer para dizer assim: se eu fizer isto, eu vou para o céu. Se eu viver dessa forma, eu garanto a minha salvação.
É por isso que essa pergunta é a maior pergunta de todas, porque ela não depende de você. Você pode viver uma vida inteira dentro da igreja, com sua aparência de religioso, de cristão, com sua Bíblia levando para um lado e para o outro, vestindo-se como cristão, falando como cristão. Mas isso não garante a sua vida eterna. Paulo também fala isso quando ele está escrevendo no capítulo 3 a Timóteo. Ele também diz que nos últimos dias, muitos, versículo 5, capítulo 3, versículo 5 de 2 Timóteo, Paulo diz: muitos viverão apenas uma vida de religião, de aparência, mas negarão a verdadeira transformação que o Evangelho pode fazer em suas vidas. Então não é a aparência de cristão que salvará você do inferno. Não é a sua vida impecável de religião que vai garantir que você é salvo diante de Deus. É por isso que essa é a maior necessidade do ser humano. A verdadeira necessidade do ser humano não é resolver os seus problemas aqui nesse mundo, mas a verdadeira necessidade do ser humano é encontrar uma forma de ser reconciliado com Deus. É isso. E isso, irmãos, só acontece por meio da justificação pela fé em Cristo Jesus. Amém. Não depende de você, porque depende daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Aleluia. Então nós vamos olhar para esse texto, um versículo do capítulo 5 de Romanos, e pensar em três verdades, três coisas que nós vamos ver aqui. Primeiro, o que foi que Deus fez por nós para resolver o maior problema da humanidade? Segundo, nós vamos ver como essa justificação acontece. E terceiro, o que é que isso produz nas nossas vidas? Vamos caminhar comigo? Primeiro, o maior problema que nós enfrentamos na humanidade é a nossa separação de Deus. Versículos 10 do capítulo 5 de Romanos, queria que você fosse para lá e olhasse para ele. Capítulo 5, versículo 10 de Romanos, diz assim o texto: pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho Jesus. Um outro texto, Colossenses capítulo 1, versículo 21. Se você puder ir para lá. Colossenses capítulo 1, versículo 21. O texto diz assim: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras malignas. O que é que o texto está apontando? Que nós éramos inimigos. Romanos capítulo 5, versículo 10 diz: nós éramos inimigos de Deus. Primeiro, Colossenses capítulo 1, versículo 21 também aponta e diz: nós éramos estranhos e inimigos de Deus. Agora o texto de Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3 vai dizer assim. Vai lá para Efésios também, pertinho aí de Colossenses. Ele lhes deu vida, estando vocês mortos em suas transgressões e pecados, na qual andavam no passado. Por 3 vezes, você percebe que por 3 vezes o texto bíblico aponta que a humanidade é inimiga de Deus. O homem está em rebelião contra Deus. O homem está separado de Deus. Separado de Deus. Por um único motivo: pecado que nos separa de Deus. Deus é um Deus totalmente santo e puro e não pode ter comunhão com o pecado, com o pecador. E aí você olha para você. Você consegue perceber um grande problema nisso?
você não pode chegar perto de Deus. Porque você é o pecador. Você consegue perceber um problema nisso? Deus não pode ter comunhão com o pecado. Mas tem você querendo ter comunhão com Ele. Como isso é possível? É só olhar para o seu dia a dia e perceber o quanto de erro você comete. É só olhar para o seu coração nesse exato momento que você consegue enxergar que tem maldade dentro de você. Há impureza no seu coração. Há uma maldade que nós conseguimos, até por vezes, esconder das pessoas. Há um pecado dentro do seu coração que, por vezes, você consegue maquiar para os outros. E talvez até para você mesmo. Há uma mãe que tenta, por as suas próprias forças, não gritar com os seus filhos e não irar-se contra ele. E por alguns dias ela até consegue ver as crianças revirando a casa e sujando o copo que acabou de varrer a sala. E ela se controla e diz: eu não vou gritar, eu vou cuidar com amor, eu vou tratar com amor. Mas chega um determinado momento que ela não consegue sozinha. E aí vem: mas você... 5 dias tentando não pecar com raiva e com ira, estragado por um copo de suco derramado na mesa. Seu coração é mau. É dentro do seu coração. Sabe os jovens adolescentes? Eu vou obedecer aos meus pais. Eu vou obedecer aos meus pais. Eu não vou mentir para os meus pais. Eu não vou mentir para os meus pais. Até chegar um certo momento onde você percebe que se eu não contar uma mentira aqui, acabou para mim. E aí você percebe que há maldade dentro do seu coração. O ser humano, por natureza, é mau. A gente consegue vencer os nossos pecados até por um certo tempo. Pela força de vontade a gente consegue muita coisa. Existe muita gente que faz parte de um grupo chamado Alcoólicos Anônimos. Eles são alcoólatras e decidem não mais colocar nenhuma gota de álcool em sua boca. E eles começam a fazer parte de grupos de terapia. E eles vencem por muitos anos por causa da sua força de vontade. Há pessoas que, por um diagnóstico médico, muda completamente o seu estilo de vida. O médico diagnosticou você com diabetes, e se você não parar de comer açúcar e organizar a sua dieta, as coisas pioram para o seu lado. Força de vontade faz a pessoa perder 20 quilos. E não mais tocar em açúcar até que sua glicemia esteja controlada. Força de vontade. Há os rapazizinhos magrinhos com 15 anos de idade que querem ter um músculo bonito e por força de vontade entram na academia e vão todos os dias e comem a batata doce com frango todos os dias e se organizam e depois eles estão com o corpo que eles querem. Força de vontade. A gente consegue muita coisa com força de vontade. Mas o pecado, não conseguimos vencer com força de vontade. Porque ele está dentro do nosso coração. Está dentro do nosso coração. Você descobre, ano após ano, que você não consegue vencer sozinho os seus pecados. E isso é o que nos afasta de Deus. Mas o Evangelho de Jesus tem a boa notícia. E a boa notícia é: você não precisa se esforçar
para chegar e ter comunhão com Deus. Porque o próprio Deus escolheu, decidiu, quis se aproximar de você, pecador. O próprio Deus decidiu, escolheu condenar o seu próprio filho para justificar a sua vida, pecador. O próprio Deus planejou uma forma de colocar o seu filho na cruz. O próprio Deus pensou numa forma de transferir a ira que deveria recair sobre os pecadores, eu, você, que não consegue se libertar do pecado por força própria. O próprio Deus decidiu se aproximar de você e ter comunhão com você. Aleluia. Justificados, pois. Essa palavra justificado, ela é uma linguagem de tribunal, ela é uma linguagem oficial. Ela não é uma sugestão do que Deus vai fazer. Essa palavra utilizada aqui nesse texto, ela é uma palavra definitiva. Já está feito. Já está consumado. Você já foi justificado. Não tem mais outra justificação para fazer. O texto quer dizer isso, a palavra quer dizer isso. É uma linguagem de tribunal. Deus olha para o pecador e vê, ele não vai conseguir isso sozinho. E aí o Antigo Testamento é para provar isso. Porque Deus estabelece a lei. Lembra disso? Deus estabelece o Pentateuco. E aí muita gente consegue cumprir cada requisito da lei. Cada requisito da lei. Mas ainda assim não consegue salvar a si mesmo. Não consegue resolver a rebelião do seu coração. Não consegue. Então Deus olhando para isso, ele não vai conseguir sem mim. Se ele caminhar sozinho, se ele tentar pela religião, ele vai viver eternamente longe de mim. Mas eu amo tanto. Mas eu o quero tanto perto de mim, que eu vou condenar o meu filho para salvar o pecador. Essa é a linguagem dos justificados aqui nesse texto. Deus olha para o pecador. Imagine você em um tribunal. E tudo que se está falando sobre você no tribunal aponta você para a condenação. E é tudo verdade. E é tudo verdade. Não há nada que se possa dizer o contrário. Você realmente é culpado do crime. As provas são incontestáveis. Você é culpado. Não tem o que fazer. E aí no momento em que o juiz vai declarar a sua sentença, tem alguém que aparece e diz: a sentença é para ele. Ele está livre. Isso é justificação. É você culpado pelo seu pecado. E a culpa é sua, viu? A culpa é sua. A gente hoje tem essa mania de querer transferir a culpa das coisas para os outros. Tem esse negócio, né? Você é um adolescente rebelde porque a sua mãe ou seu pai abandonou você quando você era criança. E a culpa de você ser assim hoje é porque alguém lá atrás não cuidou de você o suficiente. Você desistiu da igreja. Por quê? A culpa não é sua, né? A culpa é de alguém que fez alguma coisa e magoou o seu coração. E é o outro o culpado. Diante de Deus, você é o culpado. Nós somos culpados diante de Deus.
Aqui na terra, a gente consegue fingir para os outros e vai ter gente que vai acreditar que a culpa é de outra pessoa. O seu casamento está uma bagunça, aí vai ter alguém que vai acreditar que a culpa é do marido e outra pessoa vai acreditar que a culpa é da esposa. Vai funcionar. Você consegue persuadir alguém para acreditar que você é um coitadinho e, ai meu Deus, e realmente o bichinho é culpado, ele não merece isso. A gente consegue, a gente é gente ruim o suficiente para convencer as pessoas que nós não somos culpados. A gente consegue fazer isso. Só que diante de Deus, Ele é o Deus que sonda e conhece o seu coração. Aleluia. Salmo 139 diz assim: ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces. Diversas vezes Jesus, no seu ministério, os evangelhos dizem assim: sabendo Jesus o que se passava no seu coração, disse: cara, a gente não engana aquele que sonda os pensamentos nos corações. Aleluia. Não dá. Aqui a gente engana a galera. Aqui a gente levanta a mão na hora do louvor e fecha os olhos e as pessoas dizem: nossa, como ele é crente. Aqui você fala, cara, a gente engana. Mas Deus sonda o nosso coração. E diante desse Deus que sonda o nosso coração, a sentença para nós é: culpado. Você merece viver longe de Deus. Culpado. Mas é diante desse momento que o texto santo diz. Romanos 3, 24. Eu queria ler com você agora, por favor. Romanos 3, 24. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Com o sangue dele, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Deus decidiu amar cada um de nós e perdoar os nossos pecados e justificar a nossa vida. Na cruz do Calvário houve uma troca. O seu pecado, a sua culpa foi colocada em Jesus. O seu pecado, a sua culpa foi colocada em Cristo Jesus. E a justiça de Cristo Jesus foi colocada em você. Nada daquilo que você merecia foi colocado em você por causa de Cristo Jesus. Você não merecia o céu, mas Jesus merecia. E é por causa dele que você vai para o céu. Você não merecia o Espírito Santo consolando você em todas as suas aflições, mas Jesus merecia. E por causa da justiça de Jesus, você é morada do Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que Jesus merecia, agora, por causa do seu sacrifício e por causa das misericórdias de Deus, recai sobre você. É seu direito. É seu direito. Sem merecimento algum. Sem mérito algum. Por causa do amor de Deus em você.
Vamos mais. Coloquei aqui, Deus tratou Jesus como pecador para poder tratar você como justo. Como justo. O texto de Romanos capítulo 5 continua dizendo: justificados, pois, mediante a fé. Lembra que eu falei para você que não há nada que você possa fazer para ser salvo? Eu espero que você tenha entendido isso a partir do que o texto santo, que a Bíblia diz, que a obra de salvação ela é feita por Jesus, por Deus. Então o que eu preciso fazer para alcançar a salvação? O que eu preciso fazer para alcançar essa justificação? O que eu preciso fazer para ser salvo? Essa pergunta foi uma pergunta feita por muitas pessoas. Lembra quando ao terremoto da prisão que Paulo e Silas estavam aprisionados? E o carcereiro, ao ver aquilo, ele vai tentar tirar a sua vida. E alguém vai impedir ele, e a pergunta que ele faz é: o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta é: você precisa crer no Senhor Jesus. Que a salvação é mediante a fé. O que eu preciso fazer para receber a justiça de Cristo Jesus? Crer no Senhor Jesus e você será salvo. Talvez isso seja a maior dificuldade nossa. É acreditar que existe algo tão bom que não é por mérito e é por fé. Acreditar que tamanha salvação seja mediante a fé e não por coisas que eu faço. Porque a gente aprendeu que a gente precisa fazer por merecer. Lembra disso? Mãe dizia isso, né? Se você comer o almoço todo, você come o doce no final. E é mesmo. Não é assim? Lá em casa até hoje a gente faz isso. Só assiste depois que jantar todo. A gente vai aprendendo isso. A gente é trabalhador, né? Então a gente recebe o nosso salário porque você precisa trabalhar. Se não trabalhar, não merece receber. A gente aprende isso no mundo, né? E aí quando chega diante de Deus, a palavra é: você não precisa apresentar nenhuma obra para ser salvo. Você precisa crer no Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Você precisa acreditar que o que Jesus fez na cruz é suficiente para resgatar a sua alma do inferno e fazer você filho de Deus. O que Jesus fez na cruz é suficiente. Você precisa crer nisso. Creia nisso. Capítulo 14 do Evangelho de João. Os discípulos estão totalmente angustiados, aperreados. Porque Jesus está contando uma história bem cavernosa ali para eles, né? Cavernosa. Desculpa. Vocês entenderam, né? É do cavernosa dos adolescentes. Tá cheio é daí, né? Cavernosa dos adolescentes da década de 90, né? Jesus está contando uma história. Não sei. Eu preciso conversar mais com os adolescentes para saber o que eles falam hoje em dia. É bem complicada, né? Bem tensa. Jesus está contando assim, ó: eu vou morrer. A hora da minha morte é chegada. A gente está comendo a nossa última refeição juntos. Só que os discípulos tinham abandonado toda a sua vida para seguir Jesus. Os discípulos estavam com os romanos procurando eles. E os romanos eram malucos que iam matar os caras. Jesus protegia isso, porque Jesus, quando estava ali e alguém vinha para matar Jesus, Jesus conseguia sair, salvava todo mundo e ia para um lugar. Os discípulos viram isso. Você lembra que lá quando Jesus foi para Nazaré,
não aceitaram Jesus de Nazaré. A multidão leva Jesus acima de um monte para jogar Jesus de lá. Aí o texto vai dizer que Jesus só diz assim: não é hoje que isso vai acontecer, e sai entre a multidão, ninguém faz mais nada. Os discípulos viam isso. Só que agora Jesus está dizendo: eu vou embora. O coração dos discípulos está totalmente perturbado. Aí Jesus olha para eles e diz assim: não deixe que o coração de vocês se perturbe. Não se aflinja o vosso coração. E eu faço o que, Jesus? Ele continua dizendo: creia em Deus e creia também em mim. O que você precisa fazer hoje para alcançar a salvação, para entender a justificação, é depositar fé em Jesus. Creia em Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Vale a pena você crer em Jesus. Porque é Ele quem garante a salvação da sua alma. Não por mérito seu, não por mérito nosso, mas pela graça que nos alcança. É a graça de Deus. É a graça de Deus que garante a sua alma está protegida. Você pode viver em paz. Você pode sossegar o seu coração. O que é que perturba o seu juízo? O que é que aflige a sua alma? Você pode descansar e crer que está tudo resolvido, porque a sua alma está segura em Deus. Você pode descansar o seu coração. Você jovem, adolescente, se a ansiedade e a depressão tem sido algo que tem batido em sua porta, se o medo do futuro, o que será do amanhã, o que será da minha vida, o que vai acontecer aqui, o que vai acontecer ali, você pode crer em Deus. Você pode crer em Jesus e descansar a sua alma em Cristo Jesus. Porque o maior problema que você tem, que é a salvação, quem vai salvar a sua alma? Quem vai livrar você do inferno? Quem vai livrar você da morte eterna? Esse problema já está resolvido se você crer em Jesus. Nada mais pode perturbar o seu juízo. Nada mais pode tirar o seu sono. Não vale a pena. Porque Jesus já pagou pela sua vida e pela sua alma. Amém. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. É você sair daqui hoje. É você ir segunda-feira para a sua escola, para o seu trabalho, para a sua casa, para os seus afazeres, para cuidar do seu esposo, do seu marido, dos seus filhos, para resolver os seus problemas no trabalho, mas com o seu coração em paz com Deus. Porque Jesus pagou o preço da sua culpa na cruz do Calvário. Você pode ficar em paz. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria fazer 3 orações. Se você puder ficar de pé. Você que ainda não entendeu, você que ainda não creu em Jesus para a salvação de sua alma, talvez você esteja na igreja ainda, talvez você tenha cantado músicas hoje. Meu apelo é para que você faça uma oração, confessando a sua fé em Jesus. Dizendo: Jesus, eu quero acreditar que eu sou justificado, que eu quero viver uma vida contigo eternamente. Você que creu em Jesus, mas que por algum motivo a sua fé esfriou, meu apelo é para que você volte
a crer que é suficiente depositar a sua esperança, a esperança da sua vida em Jesus. E a oração que você vai fazer, se você quiser, é dizer: Jesus, eu quero ter de novo o descanso que essa fé promete. E você que já é cristão, e você que já crê em Jesus, meu apelo é para que você ore, para que Jesus possa fazer você permanecer nessa fé. Que o Senhor possa fazer você firme, dia após dia, nessa fé. Para que assim a gente viva uma vida que agrada o Senhor, crendo que a nossa alma está segura em Deus. Amém? Quero deixar você orando por alguns instantes. Depois nós oramos juntos. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por causa da realidade que o Senhor é na nossa vida. Nós não estamos diante de um Deus morto. Jesus é real. É tudo verdade o que a Bíblia diz. E nós te agradecemos por ter colocado essa fé no nosso coração. Senhor, nós queremos orar nessa noite junto com os nossos irmãos. Se alguém aqui ainda não confessou fé em Jesus, que o Senhor possa estar trazendo essa revelação ao coração dessas pessoas. Que o Espírito Santo, que é aquele que convence o homem da justiça, do pecado, do juízo, que revela quem é Jesus, possa estar fazendo isso no coração de pessoas aqui nessa noite. Que Jesus possa ser revelado no coração de adolescentes, de jovens, de crianças. Que Jesus possa ser revelado, que a fé que nos capacita a descansar em Deus, para viver nesse mundo com alegria e com paz, possa nesse momento estar sendo implantada no coração de pessoas aqui nessa noite. Quero orar também, Deus, por aqueles que por algum motivo se distanciou do Senhor, por algum motivo teve a sua fé esfriada, enfraquecida. A tua palavra ela nos diz, ó Deus, para nós não deixarmos que a nossa fé esfrie, que o Espírito Santo esfrie. Então, nessa noite, se há pessoas aqui que por algum motivo, por circunstância, deixou por algum momento de crer que Jesus é verdadeiro e que Jesus é real, a nossa oração é para que o Senhor avive essa fé mais uma vez. Que o Senhor traga de volta ao coração, convicção de que vale a pena crer em Jesus, entregar a sua vida para Jesus. Nós oramos também, ó Deus, por aqueles irmãos que creem em Jesus, que caminham com Jesus nessa fé. Que o Senhor possa fortalecer cada um, dia após dia. Que o Senhor possa cada vez mais fortalecer os pés na rocha, para que assim, ó Deus, a missão do Senhor, a sua vontade seja feita nesse mundo, através da tua igreja, que acredita, que crê em Jesus e que vive a missão que o Senhor deixou para a sua igreja aqui nesse mundo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Isaac. Deus abençoe.